Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o professor Wagner Costa. Esse vídeo estou gravando a pedido de muitos alunos que estão se preparando para a realização do Enem. Então, sem mais delongas, vai deixando logo o seu like, compartilhe, curta, por gentileza, e se possível se inscreva no canal. Nós vamos falar hoje sobre o Enem, né? O Enem se aproxima, aproveitando também a oportunidade para falar que hoje é o último dia para solicitar a taxa de isenção na inscrição. E aí, nós vamos estar falando hoje sobre a redação do Enem 2020. Vocês sabiam que o Enem, para redação, são 5 competências que você precisa atingir, realizar para ter uma boa nota? Então, o Enem ele divide-se em 5 competências. Hoje é a primeira aula, numa série de 5, que nós vamos estar fazendo sobre as competências do Enem, e espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Essa primeira aula, olha aqui, ó. Com certeza você está aí lutando, né? Estudando, e é muito importante. A gente vai falar mais sobre isso. Nós temos aqui o nosso vilãozão, né? O novo coronavírus. Está aí mostrando suas garras, né? Sua cara feia, mas eu tenho um segredo para falar para vocês. O que será, né? Que recomendação o professor Wagner Costa tem para dar a vocês? É importante manter o foco, certo? Manter o foco estudando. Olha, observe essa aqui, ó, levando essa quantidade de livros, não esquecendo também da maçãzinha ali para se alimentar bem, né? Temos também aqui uma estudante, provavelmente uma universitária, né? Ela está com dúvida, será que ela vai conseguir estudar? Será que ela vai conseguir aprender? Será que ela vai conseguir concluir seu ano de estudo? É muito importante nesse momento manter o foco e se cuidar, né? Pensar em ficar em casa, se proteger. Com certeza, as demais coisas vão se ajustar no decorrer do tempo. O importante é que vocês estejam bem, tá certo? Vamos deixar as dúvidas, as preocupações para depois. E o foco é o quê? A preparação para o Enem, ok? Depois eu vou estar colocando, divulgando os links, né? De onde eu tirei esses GIFs, ok? Então, aqui é o foco para tirar uma boa nota na redação. Estudando para o Enem durante a quarentena. Com certeza, vocês tiveram suas aulas suspensas e estão em casa. Vocês precisam otimizar esse tempo se preparando para uma coisa útil. Com certeza, vocês têm uma grande oportunidade, que é o Enem. O Enem, ele abre várias portas para que o estudante possa ingressar naquela faculdade do seu sonho. Então, nada melhor do que aproveitar esse período de quarentena para estudar, não é isso? Então, leia bastante, leia vários livros, a leitura faz bem, a leitura ajuda. Elabore um plano de estudos, fazer suas atividades para você escrever, para você ler, fazer conta, interpretar, ok? Leia enciclopédias, leia as revistas, leia jornais, sites diversos. Mas o importante é que vocês leiam. A leitura é fundamental e é também de grande importância para o Enem. Para quem vai fazer pela primeira vez, saiba que a maior parte do Enem, ou por que não dizer ele todo, é de leitura. Para você fazer cálculo, você vai ter que ler, você vai ter que interpretar. Então, a leitura é imprescindível, independente da área, independente do curso que você está pretendendo para fazer na sua faculdade. Observe aqui, Mafalda, ela está preocupada, né, observando o mundo está preocupado devido à pandemia, né, que tem se alastrado aí do novo coronavírus, mas é importante a gente manter o foco, principalmente você, estudante, que quer se preparar, né, para um futuro. Não se deixe abater diante dessas dificuldades, como aquela, né, aquele que nós vimos, aquela imagem da estudante preocupada, cabisbaixa. Levante a sua cabeça e mantenha o foco, que é estudar, tá bom? Ainda aqui em casa. E ó, uma coisa aqui, né? Esse zumbizinho aí. Muitas pessoas, quando se falam em redação do Enem, ficam com medo. Será que é um monstro? Será que a redação do Enem é um monstro, é monstruosa? Daí eu trouxe
essas imagens aqui para representar muitas vezes o medo que o aluno ou a aluna tem quando se fala em Enem, principalmente quando se fala em redação do Enem. Mas nós vamos ver que o Enem não é essas coisas todas, ok? De medo, assim, não impõe medo. Tudo requer também uma prática, requer uma dedicação. E aí você vai entender, a redação do Enem, ela tem 5 competências, de acordo com a matriz de referência. E aí, para cada aula, eu vou estar apresentando uma competência. Nessa nossa primeira aula, eu vou trazer a competência número 1, que diz respeito ao domínio da norma culta da língua escrita. O que é domínio da norma culta? É conforme prescreve, né, o falar e o escrever, né? Isso mais principalmente o escrever, a escrita, ok? E o porquê a língua escrita? Porque existe também a língua falada. E aí, se a gente for analisar a questão das diversidades linguísticas, como o Marcos Bagno fala, né, que é um grande linguista, nós vamos ver que a língua ela é solta, que a língua varia, que a língua tem os seus dialetos. E na parte escrita, não. A parte escrita, ela tem que se levar em consideração o que está prescrito na gramática normativa, né? Que é o que prescreve a norma culta, ou seja, o falar culto, o falar padrão, a língua padrão, ok? Como o objetivo agora é estar apresentando a competência número 1, eu não vou estar entrando em detalhes sobre essas questões que abrange a gramática, ok? Eu vou apresentar e depois, se vocês tiverem necessidade, vocês solicitam e a gente vai fazer um novo vídeo, senão fica muito longo o vídeo. Primeiro, o que é que essa competência diz? Na competência número 1, o que é que você vai fazer? O que é que você precisa atender para ter uma nota boa? Lembrando que cada competência o aluno tem de 0 a 200 pontos. Ou seja, vezes 5, que são 5 competências, você vai fechar 1.000 pontos, ok? Mas para você tirar uma boa nota, você precisa atender o máximo possível do que prescreve cada competência. Então, vamos lá, continuando em relação à competência número 1, a primeira competência. É necessário que o participante do Enem 2020 compreenda e aplique a norma culta da língua escrita. Nesse caso, o estudante deve ficar atento e não cometer desvios de quê? De ortografia, que é aquele J, G, X, CH, M, N, P, B, ok? Semântica, que tem a ver com sentido, se de fato aquela palavra que você está utilizando, ela está de acordo com o contexto que você está escrevendo. Não floreie, não busque palavras bonitas, porque para ficar parecendo que você está falando bem, sendo que aquela palavra não tem nada a ver com o contexto que você escreveu. Então, fique atento, porque isso aí você comprometeria a semântica do seu texto, que é o sentido. A concordância verbal e a concordância nominal. Ou seja, você vai fazer a concordância do sujeito com o verbo, né? Da concordância também dos elementos, por exemplo, o plural das palavras, o artigo com substantivo, o artigo com outros elementos. Então, ficar atento para fazer a concordância. Se você tiver dúvida, você vai falar, professor, eu preciso de uma mais explicação sobre esse assunto aqui. Concordância verbal, concordância nominal, mais sobre ortografia, mais sobre semântica, e aí a gente vai falando, porque o Enem analisa todas as competências de quando você começa a estudar, né? Não é à toa que geralmente é feito no último ano, a maioria dos estudantes vai fazer no último ano, porque ele já vai ter estudado muito mais conteúdos do que quando ele inicia. Mas isso não quer dizer que não é importante o aluno do primeiro ano do ensino médio já estar fazendo para também adquirir experiência, não é isso, gente? Então, o texto deve ser escrito de acordo com a língua escrita e não como se estivesse falando, já que não se trata de uma conversa informal, uma conversa em amigos, não é isso. Você está escrevendo, então você vai atentar-se para o que prescreve a gramática normativa. A dica para acertar nesse quesito é estudar muito e ler. Veja a importância, né, da leitura. Ler vários livros e artigos sobre diversos assuntos. A leitura também vai te ajudar no senso crítico e ainda vai te treinar seu cérebro. E ainda mais nesse período de quarentena, né? Você vai ter um foco, você vai ter um objetivo, você não vai estar com sua mente desocupada, ok? Você vai estar com um objetivo. Então, eu trouxe aqui um mapa mental da competência 1,
que foi retirado do vestmapamental.com.br, www, né? vestmapamental.com.br. O que é que essa competência número 1 faz? Recapitulando, né? Ela descreve, né, a capacidade do aluno, do candidato, demonstrar o domínio da norma da língua escrita. Não é da língua falada, é da língua escrita. Recomenda-se ao participante que produza um conteúdo límpido, ou seja, limpo, definido, franco e sem rodeios. Você vai ser objetivo no foco, né, naquilo que você se propôs a fazer. O ideal é usar palavras bem diversificadas, evitar repetições de palavras. Mas você vai usar de acordo com o seu arcabouço linguístico, ok? Ficando sempre naquela, não use uma palavra se você não sabe o significado dela, porque senão você também já recai em alguns desvios, ok? Então, o ideal é usar palavras bem diversificadas e exatas, obedecendo sempre às regras ditas pela norma padrão do nosso idioma. O discurso precisa ser o quê? Dissertativo, argumentativo. Ou seja, você não vai estar contando uma história, né, de conto de fada, do que aconteceu com você, né, um relato pessoal. Muito cuidado para você se atentar a fazer um discurso dissertativo e argumentativo, que isso também vai ser uma outra competência na próxima aula que a gente vai estar falando. Para demandar formalidade, prescreve que algumas condições são fundamentais, que sejam pré-estabelecidas. Portanto, basta ter conhecimento sobre concordância, olha como nós já falamos, concordância, regência, acentuação e pontuação. Você tem dificuldade de acentuação e pontuação? Fala aí, comenta aí, pede que a gente faça um outro vídeo descrevendo, dando dicas de como fazer, trabalhar esses aspectos que são cobrados na competência 1. Então, digamos, o aluno ele fez a concordância errada, né? Ele desviou na questão da concordância. Nominal ou verbal, ele abate a nota na competência 1. Ele perdeu ou ela acentuou a palavra errada ou não acentuou como deveria acentuar, ou pontuou errado. Abate na competência 1. Ok? Então, se esse aluno traz vários desvios ou muitos desvios nessa competência, ele com certeza não vai ter uma boa nota, né? Que aí nesse nível são quantos que eu falei? Lembra? 200 pontos para cada competência. Ok? Que são os assuntos que geralmente ocorrem, não é isso? Ocorrem os desvios. Então, outro fator importante é a pontuação, que deve orientar a estruturação do texto. Você já parou para pensar a importância que tem o texto, a pontuação no texto, né? Depois eu vou estar trazendo aqui, se vocês quiserem, exemplos de como uma vírgula faz toda a diferença, né, no contexto. É só prestar atenção na função da modulação, que é instrumento de destaque na linguagem oral. Ou seja, mais ou menos como você fala, a pausa, a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto parágrafo, o ponto continuativo, as reticências, os parênteses, tá bom? Então, isso é importante você ter essa noção. Que promovem o nexo textual, ou seja, esses elementos textuais, das pontuações, eles vão trazer um sentido ao texto, para o texto não ficar solto ou a pessoa que lê ficar sem entender. Ambas são interessantemente expressas na escrita, por meio do ato de pontuar as frases. Então, assim como tem na língua oral a modulação, né, da nossa fala, a entonação que a gente dá quando faz uma pergunta. Vou dar um exemplo aqui. Você gosta de estudar? Eu estou afirmando. Agora, veja a diferença. Você gosta de estudar? Olha a modulação aí, ó. Já mudei, já estou fazendo agora uma pergunta com a mesma frase. Ok? Então, é só um exemplo para vocês ficarem atentos. Dominar a língua portuguesa é mais do que conhecer as regras da norma padrão. Não é só você conhecer todas as regras da gramática, né, da gramática normativa. É também conhecer a existência de variedades linguísticas que podem estar em desacordo, mas, em alguns casos, ser adequados à situação e ao gênero, como é o caso, por exemplo, da gíria em algumas histórias em quadrinhos. E é ainda reconhecer
a adequação, a inadequação da linguagem à situação, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita. O que é que eu posso utilizar, né? Que contexto, que palavra se encaixa ideal aqui nesse texto que eu estou fazendo para o Enem, né? Ele se adequa ou não se adequa? Ele como é que eu posso dizer? Ele é ideal para esse texto, para esse contexto que eu estou falando? Vamos pegar um exemplo. Quando você vai à festa de casamento, você vai com qualquer roupa? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai com qualquer roupa? Observe que, às vezes, a gente precisa se adequar nossa roupa ao contexto que a gente está indo, não é isso? Assim também são as palavras ao texto. A gente precisa adequar nossa palavra ao contexto que ela se encontra, ok? É só para ilustrar aí, ok? Vamos lá. Alguns desvios graves. Falta de concordância do verbo com o sujeito, ou seja, às vezes o sujeito antes do verbo não há concordância. Por exemplo, João e Maria faz. Não, João e Maria fazem. Observe que eu tenho o sujeito, que é João e Maria, e o verbo fazer, que deve concordar com o sujeito, que é composto. Ok? Presença de muitas gírias. Cuidado com presença de muitas gírias. Cuidado quando você estiver escrevendo. Você não está escrevendo no WhatsApp ou nas redes sociais, que você abrevia, faz aquele monte de coisa. Você está escrevendo para uma banca. Uma banca vai estar avaliando o seu texto. Lembre-se que é muito importante se atentar para o domínio da norma culta da língua escrita, certo? E desvios de acentuação e pontuação. Muito cuidado para não separar o verbo o sujeito do verbo, para colocar a vírgula certinha, para ver na hora que vai fazer a paragrafação correta, né? A acentuação das palavras. Ok, gente? É mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês. Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, mas eu acho que o objetivo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, principalmente para os seus colegas que estão se preparando para o Enem, ok? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, podem contar conosco, que a gente está junto nesse período tão importante, né, que a gente está vivenciando, que é de isolamento social como medida preventiva ao Covid-19. Então, fiquem com Deus, um abraço. Estamos juntos aí nesse período de estudo à distância, ok? Tchau, tchau.